Bem-vindo ao Sebo, e hoje vamos abordar o livro do Ego, Liberte-se da Ilusão, escrito por Osho, um dos mais influentes líderes espirituais de todos os tempos, que abalou os valores sociais e mudou o estado de consciência humana do século XX, e que ainda hoje continua influenciando milhares de seguidores ao redor do mundo. Li seu livro 4 vezes para poder trazer para você um conteúdo de qualidade ao nível do autor que escreveu, então vamos juntos. Bom, o título deixa claro que o livro diz a respeito do ego, mas o que é o ego? O ego é a identificação com o que não é, e identificar-se é atribuir a percepção de eu a qualquer coisa, é colocar o sentido de ser em algo, e toda identificação com algo é um pensamento, portanto o ego não passa de um pensamento. E quem gera esses pensamentos? A mente humana. Portanto, toda a ilusão de eu que temos de nós mesmos não passa de uma criação da mente. O ego em si é somente um pensamento, uma ilusão, e como todas as ilusões, elas existem, elas são reais, porém elas existem somente na mente humana, e precisam constantemente ser mantidas pelo pensamento compulsivo. O ego em si é uma ilusão, porque depende da mente humana para existir. Portanto, se quisermos nos livrar dessa ilusão, precisamos ir além da mente. Mas o que é a mente? A mente é a palavra para o processo de pensamento humano. Ela é responsável por processar seus pensamentos. Todos nós nascemos com o cérebro, porém nascemos sem a mente. É como se o cérebro fosse a parte física, o hardware, e a mente fosse a parte logística, o software, que faz a máquina funcionar. Esse software, porém, não nasce com nós, ele é desenvolvido pela sociedade, é programado ao longo dos anos, é dado a nós, ou melhor, é imposto. Todas as pessoas nascem com praticamente o mesmo cérebro, porém a mente é criada ao longo dos anos, principalmente na infância. Por exemplo, nosso cérebro é bem parecido com o de um norte-americano, mas nossa mente é bem diferente da deles, assim como a mente de um budista e de um cristão são bem diferentes. Portanto, a mente não vem com você, ela é desenvolvida ao longo dos anos. A sua mente é condicionada pelo ambiente externo, de modo que você carrega todo esse passado condicionado dentro de si. E a coisa mais importante que você deve saber é que essa mente é responsável por processar os pensamentos que estão passando na tela do seu cérebro nesse exato momento. Portanto, não é você que gera os pensamentos, é a mente que faz isso. Faça um teste, observe seus pensamentos passando, olhe como eles vêm e vão sem parar. Veja como eles são criados compulsivamente pela mente, é uma ação involuntária. Se tirarmos nosso cérebro e mantermos ele vivo mecanicamente em algum lugar, a mente continuará a trabalhar e tagarelar os mesmos pensamentos indefinidamente. Ela vai continuar processando os mesmos pensamentos condicionados repetidas vezes e sem alteração, porque nada foi acrescentado em sua estrutura. Dessa forma, tenha consciência de que não é você produzindo os pensamentos, mas é a mente humana tagareando sem parar. O problema é que a mente é disfuncional e, consequentemente, os pensamentos gerados contêm distúrbios. Por exemplo, se você observar a natureza ao seu redor e os animais, perceberá que o homem é o único com ansiedade, com depressão, com tédio, o único que comete suicídio em todo o reino animal. Com exceção do homem e de sua evoluída capacidade cognitiva, todos os animais são extremamente saudáveis, normais e estão em sintonia com a natureza. Os problemas humanos são, em sua maioria, gerados pela mente humana. Os problemas não passam de pensamentos, e é a identificação com eles que gera o sofrimento. Saiba que a mente humana é uma geradora nata de problemas. Se você tem dúvida, passe a observá-la agora de longe. Seja uma testemunha dos pensamentos, crie uma distância entre você e eles. Faça isso neste exato momento. Observe e ouça a mente tagareando, não se identifique com os pensamentos. Não é você quem está gerando os pensamentos, é a mente humana. Seja o observador imparcial. Osho nos diz que essa prática de testemunhar a mente é a coisa mais importante que podemos fazer, e que todas as religiões deviam focar nessa disciplina. Portanto, torne a observação da mente uma prática constante em sua vida. Seja uma testemunha alerta dos pensamentos e fique longe deles. A partir do momento que você se tornar o observador da mente, você não estará mais dentro dela. Você terá criado uma distância entre você e os pensamentos. A própria capacidade de observar a mente trabalhar implica que você não é ela, pois se você fosse, não poderia nem saber que os pensamentos estão sendo gerados. Seria como um sonho que você não sabe que está sonhando. O livro nos conta a história de um mestre que colocou um pequeno ganso dentro de uma garrafa de vidro e passou a alimentá-lo. Com o tempo, esse ganso começou a crescer e ele deu uma tarefa para um discípulo seu. Pediu que o jovem descobrisse como retirar o ganso da garrafa sem matá-lo. O jovem refletiu por muito tempo sobre esse ganso dentro da garrafa. Depois de muito tempo, teve a percepção: ora, isso deve representar outra coisa, pois do contrário, o mestre não poderia dar essa tarefa a mim. E o que pode ser? Depois dessa percepção, ele foi correndo para o mestre e disse que o ganso estava fora. O mestre lhe olhou nos fundos dos olhos e disse: você entendeu, agora mantenha-o fora, ele nunca esteve dentro. Deixe-me explicar, o ganso sempre esteve fora. A garrafa é a mente humana, o ganso que está lá dentro é o ego, é uma ilusão, é o falso eu. O verdadeiro indivíduo sempre esteve fora.
fora. Mas quem é o indivíduo? É o ser que pode observar a mente. É você, sou eu, somos nós. É a consciência, o sujeito da experiência, o observador. É isso que significa Osho. Osho significa o sujeito da experiência. Você sempre esteve fora da garrafa, mas pensava que estava dentro dela. Era uma ilusão. Mantenha um ganso fora da mente. Você nunca esteve lá. A mente tentará formar um conceito ou uma imagem do que é a consciência. Porém, a consciência é algo que permanecerá incognitível, porque os pensamentos são limitados pelos sentidos e só podem conceitualizar a forma. E a consciência é amorfa, é um grande vazio. Você deve experimentá-la, ser você, pois ao tentar se conceitualizar, você estará novamente entrando dentro da garrafa da mente, estará se reduzindo a um pensamento. E quem é esse eu que está tentando conceitualizar a consciência? É o próprio ego. É novamente a mente humana criando uma ilusão e te tirando do estado de consciência. Todo falso conceito que você tem de você mesmo, ou seja, todo ego é apenas um pensamento, ele é criado pela mente humana. É ela quem coloca o sentido de eu em alguma coisa e se identifica com algo, com o corpo, com os pensamentos, com qualquer coisa que seja. Sua verdadeira essência não pode ser identificada. É por isso que quando perguntava para Buda quem ele era, ele permanecia em silêncio, porque ele estava em união com a consciência, ele estava em seu estado natural, no estado em que todos nós nascemos. Você não precisa pensar em ninguém, você já é você. Apenas entre nas profundezas do seu ser. O grande esforço de todas as religiões do Oriente durante 10 mil anos e do Osho é no sentido de levar o indivíduo da mente para a consciência, da ilusão para a verdade. Isso é o que Osho chama de meditação, que nada mais é do que criar uma distância entre você e a mente. Quem é você? Você é a consciência, aquele que pode observar a mente, o sujeito da experiência que está presente em todas as formas de vida. Mas lembre-se, a definição de meditação de Osho é totalmente diferente da que temos aqui no Ocidente. Se você jogar na internet, verá que a definição de meditação no dicionário está atrelada a conceitos como foco e concentração, em tudo aquilo que direciona a energia mental para algo em específico. Porém, Osho nos alerta que todo esse esforço está dentro da mente, e a verdadeira meditação é a não-mente, está além da mente. Consiste no processo de se distanciar da mente, de observá-la, de ser uma testemunha. Portanto, fuja daqueles que falam que meditação é foco, concentração. Eles continuarão te mantendo dentro da garrafa da mente. Quando você se tornar o observador da mente, a testemunha dos pensamentos, e ter a consciência de que não é você o gerador dos pensamentos, que eles não são seu, mas são apenas um produto da mente humana, você não estará mais identificado com eles. Não vai dar mais atenção para os pensamentos e a tagarelice da mente vai parar. A mente vai se silenciar e irá trabalhar somente em momentos necessários, práticos. Em momentos que ela não se faz útil, ela estará quieta, descansando. Isso é a verdadeira paz, o silêncio dentro de nós. A partir do momento em que você descobre e sente quem você é, estará realmente livre, isto é, estará livre dos pensamentos. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade da mente humana. Nesse estágio, os pensamentos continuarão a existir, mas não terão mais poder sobre você, pois você se tornou o senhor da mente, não é mais o servo dela. Enquanto você era servo da mente, você era alienado, porque a mente humana é condicionada pela sociedade. A mente é dada para você pelas forças externas, você não nasceu com ela, ela é criada, e essa mente é o que cria o ego, a identificação com o que não é, ela cria seus problemas, as máscaras sociais, a personalidade. Enfim, a mente é a verdadeira prisão, e a consciência livre dos pensamentos é a verdadeira liberdade. Livre-se da mente e dos pensamentos condicionados. Lembre-se também que junto com a liberdade virá a responsabilidade. Elas são duas partes da mesma moeda, mas aceite essa moeda, abrace a responsabilidade, torne-se responsável, pois assim você se tornará livre para criar a sua própria vida. Seja responsável por sua criação, não deixe ele nas mãos da mente ou de terceiras pessoas. Você não precisa ser condicionado pelos pensamentos, não precisa ser um alienado da sociedade, dos valores impostos. Torne-se consciente, seja aquilo que você sempre foi desde o seu nascimento e continuar sendo após a sua morte. Consciência. E o engraçado é que nossos pais, amigos e pessoas ao nosso redor sempre dizem o contrário, seja aquilo ou seja aquilo, mas nunca dizem seja quem você é. Eles estão sempre tentando impor alguma coisa em você, querem que você se torne um imitador, mas Osho fala que a autenticidade é a verdadeira beleza do ser, e o caminho para a autenticidade é a não mente. Seja uma testemunha alerta da mente e não se identifique com os pensamentos, pois assim perderá o seu testemunho. Mantenha-se distante dos pensamentos e a mente aos poucos vai perder sua força, vai parar de tagarelar, criar problemas onde não existe. Você estará a caminho de viver o momento presente em sua totalidade. Você se tornará um não-mente, e isso é experimentar a beleza da realidade. Vivenciar a realidade em sua totalidade é a iluminação. O que é a realidade? É a
própria natureza das coisas, é aquilo que existe independente do processo de pensamento, que não precisa da mente para existir. É o agora fora da mente humana, é a realidade em si. Vivenciar essa realidade na pura percepção e uma consciência reflexiva como um espelho é a iluminação. A iluminação é uma consequência do distanciamento da mente, da desidentificação com os pensamentos. Você não é a mente, mas aquele que a observa. Você é o sujeito da experiência. Você é consciência. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você e que eu possa ter te ajudado de alguma forma no despertar da sua consciência. Muito obrigado e até o próximo vídeo.